Depois daquela queda mortal, o Arthur consegue ficar vivo e todo arrebentado se arrasta até uma caverna. Só que, pra variar, ele dá de cara com um monstro sinistro e começa a se arrepender de ter vindo procurar abrigo justo ali. Ele tenta dar um ataque surpresa para ter mais chance de sobreviver, mas o bicho simplesmente dá um tapão nele no ar e manda ele se acalmar. O monstro fala que não é do mal e que só quer ser amigo. O Arthur ainda tá todo ferrado e se não comer alguma coisa, não vai conseguir se recuperar. O monstrão começa a pegar umas frutinhas da parede da caverna e manda o Arthur comer. Mas ele não bota fé em fruta que cresce em parede de caverna aleatória, né? Ele até tenta levantar para dar um jeito de conversar e sair fora dali, mas aí as dores batem de verdade. Ele ouve algo estalar e começa a chorar igual criança. O bicho manda ele parar com o chororô porque já é milagre ele ter sobrevivido àquela queda. Arthur queria perguntar um monte de coisa, mas o monstro fala que só responde depois que ele comer as frutas. Meio desconfiado, ele dá uma mordida numa frutinha e, pra surpresa dele, o bagulho é gostoso demais. Ele se empanturra todo e quando termina pergunta se o bicho sabe alguma coisa dos pais dele. A criatura diz que não pode sair da caverna para verificar, mas tem uma habilidade que permite ver lugares distantes. Então ela gera tipo uma telinha mágica e mostra pro Arthur que os pais dele conseguiram derrotar os bandidos. Ou seja, estão vivos e bem. Arthur fica felizão e agradece, e já que vai ficar ali por um tempo, decide ser mais de boa com o monstro. O nome da criatura é Sylvia e apesar da aparência bizarra, ela é gente boa demais. Nos dias seguintes, Arthur ficou ali descansando, comendo e se recuperando. Sylvia ficava de olho nele o tempo todo, tipo babá monstro. Quando ele finalmente ficou bem, já queria meter o pé pra casa, mas Sylvia avisou que isso ia dar ruim, ele não ia sobreviver sozinho. A caverna onde estão fica nos cantos da floresta dos elfos, que tá lotada de besta mágica e bandido do tipo sem alma. Arthur não ia dar conta. Mas calma que nem tudo tá perdido. Sylvia tem um poder de abrir fenda dimensional, tipo um portal que pode mandar ele pra casa ou pelo menos pra um lugar mais tranquilo. Só que isso leva um tempinho pra carregar, então o Arthur vai ter que ficar por ali por enquanto. Sem muito o que fazer, ele pega um galho e começa a treinar uns golpes, tipo espadachim solo. Os dias passam e ele até curte ficar com a Sylvia, mas ainda não sabe nada sobre ela. Só sabe que ela é monstruosa por fora, gentil por dentro, e tá se escondendo de alguma coisa. Depois de treinar com um galinho sagrado, ele senta numa pedra e começa a meditar para treinar mana. Sylvia fica chocada que um pivete daquele tamanho já tem um núcleo de mana e duvida que ele tenha aprendido isso sozinho. Aí ela estica a mão e mostra uma quantidade absurda de mana se acumulando enquanto ela faz magia. Arthur fica de queixo caído, porque ela tá acumulando mana ao mesmo tempo em que conjura, coisa de mestre. Se ele aprendesse isso, ia virar um monstro de forte. Mas antes de ensinar, Sylvia pergunta o que ele pretende fazer com esse poder. Arthur nunca tinha parado para pensar nisso, mas lembra do que rolou com os pais e os amigos quase morrendo para os bandidos. Então ele fala todo sério que vai usar esse poder para destruir qualquer um que tentar machucar a família dele. Só que Sylvia não curte nem um pouco essa resposta. Dá um peteleco na testa dele que joga o moleque para trás. Ela diz que nunca ensinaria essa técnica para alguém com esse tipo de pensamento. Arthur fica sem entender nada. Tipo, ué, não é normal querer eliminar os inimigos? Mas Sylvia quer ensinar uma lição. Ela aponta o dedo para a testa dele e diz: com esse dedo, ela podia partir o crânio dele em dois, ou fazer um carinho. Ela olha bem séria pro Arthur e manda a real. E aí, tu prefere que eu te esmague ou te faça um carinho? Óbvio que o Arthur não é maluco, então ele responde que prefere o carinho, né? Aí ela começa a explicar que é fácil se deixar levar pelo ódio e pela raiva, mas se tu cair nessa, tua vida vira um ciclo sem fim de rancor e violência. E ela não quer ver o Arthur jogando a vida fora assim. Então ela manda a pergunta de novo. O que você vai fazer com esse poder? Dessa vez o Arthur pensa melhor, lembra dos sorrisos da galera que ele gosta e responde que quer usar a força dele para proteger quem ele ama. Aí sim a Sylvia curte a resposta. Enquanto isso, do lado de fora da caverna, um bicho muito parecido com a Sylvia tá chegando perto, rastreando ela sem dó. Agora vemos o passado do Arthur. O Arthur lembra que ele era o rei, mas não mandava em tudo não. Quem tinha o poder de verdade eram os senadores. O Arthur era basicamente o pau-mandado da guerra, chamado só quando eles queriam que ele fizesse umas atrocidades, mas ele sempre odiou esse tipo de vida. Voltando pro presente, a Sylvia começa a ensinar o truque dela pro Arthur. Depois de mostrar como se faz, ela manda ele tentar. Ele começa a puxar a mana do ar e, quando pega o jeito, usa aquilo para se fortalecer. Ele sente na hora o aumento de poder e vai todo animado agradecer. Mas aí a Sylvia fica tensa, sente algo estranho se aproximando e do nada joga o Arthur numa pilha de pedra e manda ele ficar quieto. O Arthur, sem entender nada, dá uma espiadinha e vê outro monstrão igualzinho a Sylvia chegando. A cara dela mostra que conhece o bicho e que não curtiu nada ele ter achado ela. O outro monstro chega mandando: vem comigo agora. Mas a Sylvia manda um tô fora na lata. O bicho já responde com rajada de energia sem enrolar. O Arthur quer ajudar, mas ouve a Sylvia falando na mente dele para não se meter.
O monstro tenta convencer ela a ir numa boa, senão ele vai ter que matar ela. Mas a Sylvia prefere morrer do que obedecer ele. Então ela começa a juntar mana, mostra sua forma verdadeira e, pasmem, ela é um dragão. Agora com muito mais poder, ela solta uma rajadona no outro bicho. Ele até bloqueia, mas já manda um papo reto. Com o corpo dela todo ferrado, usar esse poder vai acabar matando ela. E ela responde que tá de boa com isso, porque já viveu uma vida cheia e feliz. Ela consegue empurrar o outro monstro contra a parede, mas ele não desiste e começa a bombardear ela com várias explosões. Sylvia toma vários danos, mas o que mais preocupa ela é o Arthur, porque a treta tá chegando perto onde ele tá escondido. O monstro manda mais uma rajada e ela percebe que se desviar, o Arthur vai ser acertado. Então ela usa tudo que tem, ativa um poder que para o tempo por um instante e intercepta o ataque. Com o tempo congelado, ela chama o Arthur para sair do esconderijo. Ele obedece porque parece seguro e ele queria perguntar um monte de coisa, tipo o fato de que ela é um dragão, né? Mas não dá tempo. O poder de parar o tempo tá acabando e ela precisa mandar o Arthur embora logo. Ela abre o portal dimensional que estava preparando, mas como foi tudo na correria e ela estava machucada, o portal não leva direto para a casa do Arthur. Em vez disso, manda ele para um lugar aleatório. Ela queria evitar jogar ele de volta na floresta, mas agora não tem escolha. Mesmo assim, ela acredita que o Arthur já consegue se virar com o que aprendeu. Então ela pergunta mais uma vez: "E aí, o que você vai fazer com esse poder?" Sem nem pensar, o Arthur manda: "Vou proteger minha família." A Sylvia sorri, feliz por ver que ele entendeu o que realmente importa. Antes dele ir, ela diz que tem umas paradas para dar para ele. Ela invoca um ovo e uma pena, pede para ele embrulhar o ovo com a pena e cuidar bem dos dois. Como presente final, ela marca o corpo dele com uma espécie de tatuagem nos dois braços, tipo umas mangas fechadas de tatuagem mágica. O Arthur fica bolado, tipo, de onde saiu isso? Mas a Sylvia já tá fraca demais para explicar. Ela só diz que um dia ele vai entender como usar isso, mas infelizmente ela não vai estar mais lá para ensinar. Ela também pede desculpa pro Arthur, porque a real é que ela podia ter teleportado ele de volta para a família assim que ele chegou ali, mas estava se divertindo tanto com a presença dele que não queria que aquilo acabasse. E agora, por causa desse egoísmo, ela acabou colocando ele em perigo. Arthur fica mauzão, porque sabe que não tem força para salvar a Sylvia, mesmo depois de tudo que ela ensinou para ele. E ele nem liga se ela é um dragão ou um monstro para ele, ela é tipo da família. Ele fala que vê ela como uma mãe, mas a Sylvia lembra que ele já tem uma mãe. Aí ele manda: "Então, você pode ser minha avó." Sylvia nem esperava ouvir isso, mas achou mó fofo ser chamada de vó. Ela até pede para ele repetir e ele fala de novo, todo feliz. Sylvia fica tristona por não poder ver o Arthur de novo, mas o tempo tá acabando. Então ela dá um empurrãozinho nele para ele passar pelo portal. Arthur entende, pega os presentes dela e vai andando para entrar, mas na última hora ele tenta puxar ela junto, chamando ela para ir com ele. Só que não dá, então ela fecha o portal e manda ele embora. O tempo volta ao normal e Sylvia leva a porrada do outro monstro de cheio. O dano parece fatal. Ela cai no chão, toda ferrada, mas o monstro ainda não bota fé que ela morreu, porque sabe que ela é forte demais para cair só com isso. Ele se aproxima, achando que tá tudo certo, mas quando chega perto demais, Sylvia junta o restinho da força que tem e lança um ataque que incinera ele na hora, junto com tudo num raio de 1 metro. Enquanto o Arthur tá sendo teleportado, ele ouve a última mensagem da Sylvia. Ela pergunta se ele lembra do que ela disse sobre usar o poder do jeito certo. Ele lembra, mas tá destruído por dentro com tudo que rolou. Sylvia fala que o mundo é um lugar triste. Então coisas assim vão acontecer, não tem jeito. E é por isso que ele precisa fazer diferente. Precisa mudar as coisas. Arthur diz que não tem como ele mudar o mundo, que é demais para ele. Mas Sylvia não tá esperando que ele mude tudo de uma vez. Pode ser aos poucos, um passo de cada vez. Afinal, não é a primeira vez que ele tenta comandar o mundo. Sylvia sabe da vida passada dele como rei. E apesar de não curtir como ele governava naquela época, ela acredita que se ele não deixar o ódio consumir ele, vai virar um rei de verdade, um que faz o mundo melhor. Pouco tempo depois, Arthur acorda no chão, jurando para si mesmo que vai cumprir o pedido da Sylvia. Mas antes disso, ele precisa dar um jeito de sair daquela floresta. E mais nada. É uma pena que o anime tenha uma animação tão ruim, porque a história é muito boa. Se gostaram, inscrevam-se para apoiar o canal. Comentem a palavra dragão para demonstrar que ficaram até o final, já que não muita gente costuma fazer isso. Nos vemos na próxima!